Eu sei que eu tô um pouco atrasada pra falar desse anime, mas ele lançou tem um tempo e muita gente disse que foi o melhor lançamento do ano e eu enrolei muito pra ver porque eu tava lotada de coisa pra assistir. E logo pelas imagens do anime eu já percebi que era uma coisa meio colorida, eu pensei até que fosse, sei lá, um bagulho meio cyberpunk, mas tem nada a ver. E eu sei também que teve bastante polêmica com esse anime porque ele fala sobre trabalho e teve umas treta aí de trabalho no meio. Meu Deus do céu. Ele sofreu alguns atrasos, então ele é um anime de modo geral bem polêmico. Eu vou ser muito sincera que todos os animes que eu assisti que envolviam apocalipse zumbi me remetiam a coisas muito horrendas que eu não curtia muito. Ou então tinha um eti extremamente exagerado, ou ele era muito chato, ou ele era meio esquisito, mas no sentido legal. Mas eu admito que eu não assisti muitas obras sobre zumbis, eu acho que não tenho muita moral pra falar, mas a obra que mais é conhecida eu não curtia muito. Porém, eu acabei descobrindo que esse anime não necessariamente é sobre zumbis e a parte dos zumbis é mais uma crítica e eu fiquei, eita, que é isso aqui? O nome do anime é 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi e parece, sei lá, é uma coisa meio comédia. Nem tem cara, um negócio que fala críticas duras sobre o trabalho, é um anime pra te fazer rir. Esse anime me fez ter uma leve crise de identidade, mas depois só me deixou confusa mesmo. Eu normalmente espero o anime acabar pra ter uma conclusão do que eu acho sobre ele e tal, mas eu achei esse aqui muito doido e resolvi falar sobre ele. O personagem principal é o Akira Tendo. Arrumou um emprego onde ele pode trabalhar com uma coisa que ele gosta muito. Só que essa empresa explora ele. Ele tem que trabalhar demais, além da conta. Tem dias que ele tem que virar a noite do trabalho, ele não volta pra casa. Às vezes ele nem come. E tem uma mulher lá que ele gosta e é o único motivo que deixa ele lúcido nesse trabalho dele. Mas essa mulher tem um envolvimento estranho com o chefe. Envolvimento estranho até demais, mas eu vou ignorar. Logo quando ele chega no trabalho dele, ele acha tudo incrível, mil maravilhas, porque ele tá num lugar que ele sempre sonhou, a galera de lá parece ser super amigável, mas depois ele começa a perceber que ele é explorado ao ponto que nem voltar pra casa mais ele volta. Ele começa a viver cansado, viver como se ele fosse um zumbi mesmo. Tem um momento do anime até que ele fica em preto e branco e sei lá, eu acho isso muito da hora. Mostra ele bem cansado assim, porque parece que o mundo perdeu a cor, porque ele não faz mais nada além de trabalhar, ele só trabalha, a casa dele tá um chiqueiro, ele quase nem vai lá mesmo, ele tá vivendo totalmente no automático e tá sendo completamente sugado pelo trabalho. A rotina dele é, ele trabalha, às vezes ele almoça, trabalha de novo e trabalha de madrugada. E depois ele trabalha mais um pouco. Mano, não querendo ser aquele tipo de pessoa, mas eu acho que era bem fácil resolver isso. O que você faria se você conseguisse, assim, o emprego dos seus sonhos? Tipo, meu Deus, eu sempre quis trabalhar aqui na minha vida. Só que aí quando você chega lá no trabalho, o teu chefe te explora, você nunca mais vai pra sua casa. O que você ia fazer? Eu batia no meu chefe, cara. Eu ia matar o chefe. Brincadeira, o anime deixa bem explícito que ele meio que tá acostumado a seguir a ordem do chefe dele, porque ele tá vivendo no automático, ele não se demite por causa disso, porque ele não tem outra motivação. E na cabeça dele, as coisas nem funcionam mais direito. Tem um belo dia que ele acorda todo cambaleando, porque ele vive cansado, né? Ele já vive igual um zumbi. Só que realmente tem zumbis na rua comendo uns aos outros e ele fica feliz. Ele fica feliz porque ele não tem mais que trabalhar. Ele fica todo alegre, porque todo mundo tá morrendo, mas ele vai atrás da menina que ele gostava no meio do apocalipse zumbi. Ele encontra o chefe dele todo horroroso, zumbi naipe Resident Evil, assim, se transmutando. Aí ele se demite na frente dele e depois se declara pra menina que ele gosta, que também virou zumbi. Ele meio que não tá meio normal na cabeça. Uma coisa muito curiosa sobre os zumbis é que eles têm o sangue em cores primárias e o mundo meio que volta a cor quando tem um apocalipse zumbi, porque ele genuinamente ficou feliz. Eu entendi o conceito dessa coisa das cores, assim, pelo menos eu espero ter entendido, porque na minha cabeça é isso. Depois que aconteceu o apocalipse zumbi, ele começou a viver normalmente, igual antes. Enquanto todo mundo tava desesperado na rua, ele tava muito alegre, assistindo filme, bebendo, porque ele finalmente podia fazer isso. Como a vida não são flores, acaba a comida e a cerveja da casa dele e ele sai pra comprar, porque ele disse que prefere virar comida de zumbi do que ficar sem beber. Sem comentários. Ele encontra uma mulher toda misteriosa, que é a literalmente eu do anime. Nós temos uma literalmente eu feminina, então ela é do clube Vandinha Adams, mas é claro que só pela cor do olho dessa menina dá pra ver que ela é uma pessoa importante, ela é uma personagem que vai ser relevante pro futuro. Quando ele encontra essa mulher, ele percebe, ai, olha, uma sobrevivente, ele começa a conversar com ela como se nada tivesse acontecido. E aí, veio fazer compra aí, né? Tá difícil, zumbis. Sabe aquela conversa de elevador que a gente tem muito constrangedora com uma pessoa? Então, é basicamente isso, só que no apocalipse zumbi, tendo zumbis lá fora esperando pra comer pessoas vivas. Ele pede o zap dela, porque, né, ele tá no apocalipse zumbi, mas ele não tá morto. Mas ela nega e diz que ele é doido, porque ele devia estar focando na sobrevivência dele, na saúde dele, ao invés de ficar comprando coisa idiota. Ah, e o nome dela é Shizuka, só que o anime demora pra dizer isso. A Shizuka, ela estuda os zumbis, foca na sobrevivência
sobrevivência dela, e ela tá certíssima, né? Ela também se espanta como o Akira consegue ficar tão tranquilo, sendo que tem muita gente morrendo. O Akira faz uma lista de 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Ele botou um bando de coisa que era meio desnecessária no momento, que não priorizava a sobrevivência dele, mas quem sou eu pra julgar? Ele segue o resto do anime inteiro completando essa lista. Começa a aparecer um bando de personagem nada a ver, eu não entendo nada, mas eles parecem ser legais. Pela cor do cabelo e dos olhos, parecem que vão ser importantes no futuro, porque o anime ainda tá em desenvolvimento, né? Então, um desses personagens é o Kencho. No momento, ele lembra que ele tinha um melhor amigo que ele não via há um tempo por causa do trabalho, ele resolve ligar pra ele, supondo que ele estivesse vivo. Esse melhor amigo costumava se gabar do trabalho dele, falar o quanto ele era incrível profissionalmente, tinha uma vida legal, e o Tendo tinha muita inveja disso. Ele atende na beira da morte, porque os zumbis estão tudo pra cima dele e o Tendo vai lá salvar ele. Mas durante o resgate, o Kencho fala que nunca gostou do trabalho dele de verdade, ele tinha outro sonho e só fingia estar feliz, mas na verdade ele queria ser um comediante e fazer stand-up. Aí ele tirou a roupa e pulou de um prédio, mas ele saiu vivo. Ah, ele fica pelado algumas outras vezes também. Eles seguem juntos e o Kencho também adiciona coisas na lista que nem tinha 100 coisas pra início de conversa. Começa a tratar aquela lista como dele também. Eles começam a zoar e festejar no meio do apocalipse zumbi. E nessa altura do campeonato eu já não sabia nem o que eu tava assistindo, mas até que eu tava gostando. Essas brincadeiras às vezes até custam a vida das pessoas e a risca deles também. No meio do apocalipse zumbi, os caras flertando, meu Deus do céu. Teve uma hora que teve uma morte ali bem dramática de uma personagem que era uma querida e eu pensei, nossa, esse vai ser o momento que eles vão perceber, não, peraí, isso aqui é meio sério, né, bora levar a sério. Mas não mudou nada, eles continuam tratando tudo como se fosse uma piada. Eles dois pareciam não levar mais nada a sério. Eu tava torcendo pra aquela mulher misteriosa que apareceu no início se juntar a eles logo e dar uma lição neles, porque pelo amor de Deus, eu tava ficando agoniada com eles quase morrendo toda vez. Toda vez que ela aparece, ela fala que tudo que ele tá fazendo tá errado, e alguns outros esculachos assim, mesmo que ele pareça estar meio interessado nela, ela só esculacha ele. Tem um momento que ele salva ela de um ataque de um tubarão zumbi, sei lá o que é isso, e finalmente ela fica meio que impressionada, porque, né, ele arriscou a vida dele pra salvar ela, ficou um pouco impressionada. Finalmente ela passa o zap pra ele, depois de tudo, ainda se junta a eles porque ela acaba ficando sem saída, né, o jeito, vou ter que me juntar a esses dois malucos aqui. Infelizmente o anime não tá completo, e eu vou dizer uma coisa, eu gostei do anime, vou ficar ansiosamente esperando os novos episódios, mas eu já vi umas fofocas aí que o anime foi adiado, então ele vai ser adiado, uma coisa assim. Eu confesso que o anime não era o que eu tava esperando. Eu achei ele bem ok, ele começa muito bom, mas ele vai decaindo ao decorrer dos episódios. Longe de ficar ruim, obviamente, mas ele começa ali em cima e ele termina no meio, vamos dizer assim. Quando eu vi esse anime, eu pensava que ele ia ser de apocalipse zumbi, eu pensava que, sei lá, era luta, sobrevivência, mesmo não tendo muita cara disso, mas eu não esperava que o anime fosse uma lista do que fazer antes de virar zumbi. Mas assim, eu confesso que eu gosto muito dessa dinâmica de brincar com perigo, de uma coisa perigosa acontecer ao redor, mas a gente não tá nem aí, a gente quer mais é brincar. Mas é claro que tem algumas cenas de batalha também, eu acho legal. Dá pra perceber que ele tem uma crítica ali no meio também, então é um anime meio crítica, meio piadinha. Eu achei muito genial, gostei. Estarei aí ansiosa esperando os novos capítulos. Mano, eu ia fazer o plano da minha vida ali, gravar com áudio, tá ligado? A exploração, ele me espancando verbalmente e eu só encolhido ali para um dia enviar para a polícia e eu ser salvo.